Bom dia a todos. Anunciada a pandemia oficialmente no início de março, o presidente me pediu que acompanhasse o Ministério da Saúde para fazer essa comunicação junto com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, numa sessão do Congresso, uma sessão extraordinária do Congresso. Chegamos lá e imediatamente conseguimos 5 bilhões iniciais, e eu até na ênfase e no esforço do momento de pegar aquele recurso que era objeto de uma disputa política, eu disse, bom, esses 5 bilhões já vão nos ajudar a pulverizar o coronavírus. Não que eu pensasse que fossem só os 5 bilhões, mas era um uso muito melhor para aquele dinheiro do que a disputa política, na época que estava havendo em torno de uma emenda de relator. Eram 15 bilhões, 5 nós já tiramos naquela reunião e jogamos imediatamente para o ministro da Saúde. Ali começou uma grande escalada em busca de recursos ainda infraconstitucionais, porque não havia o espaço constitucional para nós gastarmos. Então, o que fizemos imediatamente, primeiro movimento, Banco Central reduzindo compulsórios, 200 bilhões. Logo em seguida, Caixa Econômica Federal anuncia linhas de crédito 100 bilhões. BNDES anuncia linhas de crédito 50 bilhões. São 350 bilhões nas primeiras semanas de linhas de crédito em bancos públicos oficiais e redução de compulsório para os bancos privados. Imediatamente, atenção para os idosos e mais vulneráveis. 150 bilhões em antecipação de benefícios a pensionistas e aposentados, assim como diferimento também de recolhimento de Simples e de FGTS para as pequenas empresas. Então, imediatamente atacamos com o espaço, ainda no espaço infraconstitucional, como ajudar pequenas e médias empresas, diferindo impostos e antecipando recursos para os idosos e os mais vulneráveis. Supremo e a Câmara, e o Congresso e o Senado, abriram, então, o espaço constitucional para os gastos. Imediatamente, o presidente lançou o Nenhum Brasileiro Fica para Trás, o auxílio emergencial. 150 bilhões exatamente para os mais frágeis brasileiros, os desassistidos, os invisíveis, os mais vulneráveis que precisariam de recursos. Se fosse para ficar em casa, como é que eles iam comer? Como é que eles iam se sustentar durante 1, 2, 3 meses? O presidente, então, lançou o auxílio emergencial, foram 150 bilhões, e seguidos logo depois de uma outra transferência também importantíssima que preservou 10 milhões de empregos nos mercados oficiais. Ao mesmo tempo que em 38 milhões de brasileiros foram lançados ao descoberto, completamente abandonados, e o presidente, então, nos ajudou a formular esse programa de auxílio emergencial, havia também, no mercado formal, a importância de preservarmos empregos. Nas últimas 6, 7 semanas, nos Estados Unidos, foram destruídos 32 milhões de empregos no mercado formal e, no Brasil, foram preservados, registrados, cadastrados, a manutenção de 10 milhões de trabalhadores, graças ao programa que chamamos de BEM, os benefícios emergenciais. A empresa negocia, renegocia o salário e o governo entra bancando a diferença, pagando uma parte da diferença, de forma que a empresa, em vez de demitir, ela reduz um pouco o salário e o governo suplementa. Chamamos até de um programa de suplementação de salários. Foi muito bem sucedido esse programa e, com esses 150 bilhões, por um lado, para o auxílio emergencial, e mais 50 bilhões, por outro, para manutenção de emprego, já chegamos, então, a 700 bilhões de reais, lançando uma camada de proteção para salvar vidas e preservar empregos. Até esse momento, nós já éramos, do ponto de vista de esforço fiscal, o país emergente com o maior número de gastos, o maior volume de gastos para combate ao coronavírus. Nós gastamos 2 vezes a média dos países emergentes e nós gastamos 10% acima da média dos países avançados. Enquanto estavam dizendo aqui que o Brasil não fazia nada contra a crise. Nós estamos gastando o dobro dos emergentes, 10% acima da média dos avançados, e sendo criticados porque não estávamos fazendo nada. Bom, imediatamente após,
já tínhamos, então, totalizado 700 bilhões de gastos. Imediatamente após, fizemos a articulação com estados e municípios. Já tínhamos mandado, antes desse acordo agora, recentemente celebrado com estados e municípios, 50 bilhões para estados e municípios. O presidente sempre disse que o dinheiro tem que ir para a ponta, para onde o povo está. Isso estava totalmente compatível com o nosso programa de Mais Brasil, com o nosso programa de fortalecimento do Pacto Federativo. Então, nós já tínhamos colocado aí quase 50 bilhões em estados e municípios. 10 bilhões foi uma transferência imediata, fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais, imediatamente. 8 bilhões, na verdade. Depois, 2 bilhões para o Sistema Único de Assistência Social, totalizando 10 bilhões. Mais 16 bilhões de fundo de participação de estados e municípios. Ou seja, apesar da nossa receita cair, nós garantimos a mesma transferência que fizemos o ano passado para estados e municípios, exatamente para compensar a queda de arrecadação deles, parcialmente. Então, já tínhamos aí mais 26 bilhões. Mais 20 bilhões de securitização, que era um pedido dos governadores. Tínhamos incluído também, antes, 1.200.000 famílias no Bolsa Família, exatamente porque entre essa dúvida de fraude ou não, existe sempre um processo criterioso para conceder, e existe uma fila de 1.200.000 brasileiros desassistidos, e nós, imediatamente, preferimos errar pelo excesso. Bota todo mundo para dentro, depois a gente vê se tem fraude, em vez de ir apurando se tinha fraude para conceder o Bolsa Família. 1.200.000 famílias incluídas em 24 horas no programa. E, além disso, colocando os recursos nos estados e municípios, esses 50 bilhões que nós colocamos. Os governadores vieram, de novo, conversar com o presidente, mesmo depois de nós já termos concedido isso, e, de novo, demos mais 60 bilhões para estados e municípios, mais a rolagem automática de dívida com bancos públicos e outras medidas, como facilitar para os municípios a renegociação de recolhimento da Previdência. Isso tudo totalizou quase 180 bilhões de reais. Então, o Brasil já tinha gasto, a essa altura, 880 bilhões. E aí lançamos as camadas de crédito também, como primeiras reduções de compulsório. Apesar de nós aumentarmos o crédito, em geral, o crédito estava subindo bastante. Os bancos privados aumentando o crédito, até um pouco mais que os bancos públicos, apesar de todas as críticas. Daí aquela expressão que eu usei para o nosso Banco do Brasil, na ocasião, porque os bancos privados estavam expandindo até mais do que os bancos públicos, o que não é aceitável. E nós fizemos alguns reparos aos programas de crédito também, por uma razão muito simples. Porque, apesar de nós aumentarmos muito o crédito na economia, a verdade é que a necessidade de capital de giro, com a interrupção dos negócios e o isolamento, quadruplicou, quintuplicou. O Brasil todo estava sendo asfixiado por falta de capital de giro. Então, por mais que subisse o crédito, não era ainda o suficiente. Então, lançamos mais camadas de crédito. Essa semana mesmo vamos estar anunciando, o presidente do Banco Central vai anunciar o aperfeiçoamento de vários programas, passamos 2, 3 semanas trabalhando intensamente, e ele vai lançar novos programas, da mesma forma a Caixa Econômica, da mesma forma o BNDES e o Banco do Brasil. Então, vem aí mais 36 bilhões, já existiam 36 bilhões do folha de pagamentos, não estavam funcionando, os canais estavam entupidos, nós estamos desentupindo, o presidente do Banco Central vai anunciar isso essa semana, como é que nós vamos desentupir isso, mais 15,9 bilhões de FGO, que nós dizemos, na verdade, pela primeira vez, 3.200.000 contribuintes, pequenas empresas ou pequenas pessoas jurídicas, que sempre pagaram o Simples, sempre recolheram impostos, sempre foram chamados para a Receita para contribuir, dessa vez estão sendo chamados pela Receita para receberem até 30% do faturamento médio mensal dos últimos 12 meses. Vão tomar um susto, ser chamado pela Receita, falando assim, olha, eu tenho dinheiro para você aqui, para o seu capital de giro, para você aguentar essa crise, enquanto está todo mundo trancado em casa. Então, 3.200.000 microempresários vão ser chamados, são 15,9 bilhões para eles, também está saindo agora essa semana, mais 20 bilhões do FGI, que alavancados pelo sistema bancário, pode chegar a 100 bilhões, também para o pequeno e médio. Tudo isso em reação ao pedido da sociedade que o dinheiro não estava chegando na ponta. Se não está chegando na ponta, nós vamos empurrar mais até chegar.
Então, quando você soma isso tudo, dá quase 1 trilhão, são 900 bilhões de recursos que estão aí. Naturalmente, isso pressiona os orçamentos esse ano, mas nós sabemos que o ano que vem tudo volta ao normal. Daí a importância do veto presidencial para que esse auxílio à saúde não se transforme em aumento de salários, que seriam despesas permanentes, quando, na verdade, nós temos que enfrentar agora essa crise da saúde. Então, está tudo... Isso é a síntese do nosso esforço até agora. Isso tem um documento aí de umas 40 páginas, depois vai ser distribuído para todos os senhores, também para a imprensa. Agora, o mais importante são os próximos passos, e o presidente também já determinou quais serão esses próximos passos. O presidente já lançou e comunicou isso, que por 2 meses nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estamos num nível de emergência total, a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil, que o presidente vai lançar, porque aprendemos também, durante toda essa crise, que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Vamos lançar um programa verde e amarelo, que o presidente, durante a campanha, já tinha dito: há regimes onde tem muitos direitos e pouquíssimos empregos. E há 40 milhões de brasileiros andando pelas ruas sem carteira assinada. Só que agora nós sabemos quem eles são. Nós digitalizamos e temos o endereço de cada um. E nós vamos formalizar esse pessoal todo, porque eles são brasileiros como todo mundo e eles eram invisíveis. Então, nós vamos estar lançando isso daqui a pouco. Então, o primeiro passo, vamos lançar essa camada de proteção com a extensão do auxílio emergencial por 2 meses. Enquanto isso, organiza-se a volta, o retorno seguro ao trabalho, dentro dos bons protocolos. Esse é um outro trabalho que a economia, durante esse período, fez também, quer dizer, junto com o Ministério da Saúde, pegando os protocolos no mundo inteiro. E há exemplos, inclusive no Brasil, de indústria de construção civil que manteve 93% da capacidade operando, 55 mil trabalhadores e menos de 20 mortes por coronavírus, exatamente porque estavam medindo temperatura, testando, tratando e monitorando com bons protocolos. Então, vem a nova fase aí, uns 60 dias, a gente espera que esses 60 dias, pelo menos, de auxílio emergencial que o presidente está estendendo, que nesses 60 dias haja essa organização de retorno seguro ao trabalho e depois entramos, então, numa fase, finalmente, de decolarmos novamente, atravessando as 2 ondas. Esse é o desafio à frente. Obrigado.